Olá a todos, sejam muito bem-vindos. A Adufiscar Sindicato está promovendo e iniciando o projeto intitulado Diagnóstico, Política e Programa Sindical da Qualidade de Vida no Trabalho, uma iniciativa que conta com o suporte académico do Grupo de Pesquisa em Ergonomia aplicada ao setor público da Universidade de Brasília. O que é esse projeto que pretende envolver todos os associados da Adufiscar? Para responder esta pergunta, nós convidamos os principais atores deste projeto para que, em curtas entrevistas, possam explicar para que serve e como será desenvolvido este projeto, indo assim ao encontro a possíveis dúvidas relacionadas à abordagem que será aplicada. Nesta primeira entrevista temos o prazer de receber o professor Dr. Amarílio Ferreira Júnior, professor titular do Departamento de Educação da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e presidente da Adufiscar Sindicato. Em primeiro lugar, professor Amarílio, muito boa tarde. É um prazer tê-lo connosco aqui nas câmeras. Oi, boa tarde. Eu também estou muito feliz de estar podendo conceder essa entrevista para você e explicar para o conjunto dos nossos associados, né, dos professores da Universidade Federal de São Carlos e do Instituto Federal de São Paulo, o programa que nós vamos desenvolver a partir de agora, né, de qualidade de vida no trabalho, QVT, junto ao grupo de pesquisa do setor público, né, da Universidade de Brasília. Professor Amarílio, como é que nasceu a ideia deste projeto de diagnóstico, política e programa sindical de qualidade de vida no trabalho? Me faça um resumo de como é que ele surge, como é que ele nasce. Bom, ele nasce, em primeiro lugar, porque já havia uma preocupação da diretoria da Adufiscar, desde a gestão passada, com relação à qualidade de vida no trabalho do conjunto dos seus associados. Você, como bem sabe, a Adufiscar é um sindicato multicamp, né, porque a UFSCar é multicamp, mas não é multicamp só por conta da UFSCar, mas também do Instituto Federal de São Paulo, né? São duas instituições fundamentadas no princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, né, mas com naturezas distintas. E a gente sempre se indagava e sempre questionava e perguntava nas nossas reuniões setoriais, né, presenciais e setoriais. Eram presenciais porque ainda não estavam nessa conjuntura tão nefasta que vivemos hoje, né, notadamente no Brasil por conta dessa guerra da vacina, por conta desse negacionismo, por conta dessa política quase que deliberada de genocídio que acontece no Brasil, né, por conta da Covid-19. Então, perguntávamos para os professores as condições de vida, de trabalho, e agora, com a pandemia, notadamente a partir de março de 2020, quando a UFSCar suspendeu as aulas presenciais e adotou o EMP, né, o ensino não presencial emergencial, a gente sentiu, no transcorrer do ano de 2020, se agravou um pouco essa situação da condição de vida e de trabalho dos professores, né? Por que isso? Primeiro, em decorrência do fato de que nem todo o conjunto dos professores tinham a experiência de uma educação não presencial por meio de ferramentas tecnológicas. Pensemos no Meet, pensemos em todas as ferramentas que estão disponíveis, né? No que pese o fato que a UFSCar, já desde 2008, vinha desenvolvendo atividades de ensino, notadamente no âmbito da graduação, né, de ensino à distância, da educação à distância, né? Mas isso era uma atividade que ficava restrita a um conjunto muito pequeno de professores. E, vamos assim dizer, da noite para o dia, né, com o semestre que já estava iniciado, a universidade, por conta da pandemia, né, o Covid chega no Brasil, segundo alguns estudos, de forma permanente a partir de fevereiro de 2020, quando foi no começo de março, a UFSCar, por recomendações sanitárias, né, vinda do Ministério da Saúde e também do governo do Estado de São Paulo, suspende as atividades, né? O IFES acompanhou essa condição. E os professores
tiveram que, vamos dizer assim, reestruturar todos os seus processos de ensino-aprendizagem, disciplinas que estavam oferecendo, tanto no âmbito da graduação como da pós-graduação, ao EMP, né? O ensino não presencial emergencial. E essa discussão foi feita no âmbito das assembleias do FSCar, que aconteceram março, abril. E nós ficamos muito preocupados com aquela situação. Naquele momento ainda havia uma esperança de que pudéssemos chegar no fim do ano de 20, no começo de 21, com a vacina pronta e uma universalização, uma vacinação, um processo de vacinação universal no âmbito da sociedade brasileira, mas o que a gente assistiu ao longo do ano de 2020 foi um agravamento muito, muito acentuado dessas condições, levando ao estresse, misturando atividades acadêmicas com atividades da vida privada dos professores. Os professores, vamos assim dizer, em quarentena no âmbito das suas residências, tendo que preparar todas as suas atividades de ensino e de pesquisa, né? Ao mesmo tempo desenvolvendo as suas atividades domésticas, familiares, com as suas respectivas crianças, com seus respectivos filhos, ausentes também da escola. E, então, uma vida, vamos assim dizer, da qualidade de vida, a qualidade de vida do trabalho dos professores, vamos dizer assim, se agravaram muito. E uma precarização também do trabalho, por conta que todo mundo dominava essas ferramentas, nem todo mundo tinha equipamentos tecnológicos adequados para desenvolver plenamente as suas atividades, notadamente no âmbito do ensino. E a Dufscar terminou o ano de 2020 muito preocupada com essa questão, principalmente quando se instalou de forma muito clara essa política nefasta no âmbito do Ministério do Trabalho, do Ministério da Saúde, de substituições sucessivas dos ministros, a ausência de um plano nacional, uma guerra da vacina no Brasil, uma guerra do negacionismo contra a ciência, que gerou na nossa avaliação, né, quase que uma política de genocídio planejada. Né? Agora, por exemplo, esse fim de semana, nós terminamos a consulta que fizemos com o conjunto dos professores, e mais de 85% respondeu pelo impeachment do presidente Bolsonaro, notadamente, né, nessa questão da pandemia, né, a gente ainda não temos as provas, não temos as evidências, os estudos começam a aparecer de que talvez tenha havido uma política deliberada do governo federal de criar esse caos que a sociedade brasileira está vivendo. Então, a ideia é de que a gente acha que o ano de 2021, provavelmente, não teremos ainda as atividades presenciais no âmbito da UFSCar, porque o processo de vacinação, apesar de ter começado, ele está muito lento, provavelmente não chegou a 2 milhões de vacinações até agora. Nós somos uma sociedade com 210 milhões de habitantes, né? Então, nós estamos achando que o ano de 21 ainda vai ser no contexto do EMP e que as condições de vida e de trabalho dos professores se agravarão ainda mais, e por isso a Dufscar está tentando se antecipar com essa política de qualidade de vida no trabalho. Nós temos uma radiografia do que efetivamente está acontecendo no âmbito da UFSCar, para que nós possamos tomar medidas de saneamentos, né? Nós estamos preocupados fundamentalmente com a saúde mental dos professores e das professoras. Professor Marilo, o que é que essa iniciativa representa, na sua ideia, no seu contexto, né, na sua opinião, o que é que ela representa para os afiliados da Dufscar? Eu acho que ela representa um passo muito significativo na presença do sindicato e na preocupação que o sindicato tem com a qualidade de vida de trabalho dos professores e das professoras, dessas duas instituições, né, nas quais nós temos representações. Então, eu acho que a Dufscar dá um passo, avança, na minha avaliação, na sua compreensão sobre as reais condições de trabalho
dos professores, tanto no âmbito do Instituto Federal de São Paulo, como no âmbito da UFSCar, e a gente pode, a partir desse diagnóstico, Rui, a partir desse quadro que nós vamos consolidar, que nós vamos materializar numa perspectiva de entender efetivamente o que ocorre, né? Como está se dando as condições de vida e trabalho dos professores, aonde agora se mistura a vida privada com a vida pública, do ponto de vista profissional, né? Então, os professores invadem a vida privada dos professores e os alunos invadem a vida privada os professores invadem a vida privada dos alunos e vice-versa pela telinha do computador, né? Então, essas condições, nós estamos muito preocupados de que nós possamos chegar no meio do ano com um estresse muito elevado, com as condições mentais muito esgarçadas e com medo mesmo de produzir efeitos colaterais muito nocivos para os professores. Então, a UFSCar está preocupada com isso, né? Então, nós estamos querendo, com esse projeto de QVT, né, podermos apresentarmos soluções, perspectivas. Fazer o diagnóstico e apresentar soluções. Para essa condição. Fazer o diagnóstico e apresentar as soluções imediatamente a seguir a ter esse diagnóstico. Sim, não é? Isso, tomarmos providências de formas antecipadas. Que nós estamos já, vamos assim dizer, com um ano nessas condições e vamos viver mais um. Então, a gente acha que a taxa de estresse vai se elevar muito em 21 e a gente quer antecipar essas condições. Nós estamos muito preocupados com as condições de vida, principalmente do bem-estar social, do bem-estar mental, psicológica dos nossos professores e professoras. No meio disso tudo, temos uma classe que é muito frágil, ela é frágil, que é em relação aos aposentados. Eu perguntava, eles também foram incluídos na pesquisa? Todos devem responder? Qual é a sua opinião sobre isso? Não, a nossa posição não fazer distinção entre aqueles professores que estão na ativa e os aposentados do ponto de vista formal. Como vocês sabem, né, a UFSCar é uma universidade com uma alta competência acadêmica, de projeção não só nacional, mas internacional. Então, nós temos muitos aposentados, e não são poucos mesmo, né, que ainda continuam desenvolvendo plenamente a indissociabilidade entre ensino e pesquisa. Uns são professores eméritos, professores convidados, mantêm lá, não de forma tão sistemática, mas com uma certa regularidade, as disciplinas dos programas de pós-graduação, orientam mestrados e doutorados, né? Alguns ainda, mesmo depois da aposentadoria, voltaram para a sala de aula da graduação. Então, essa questão para nós não se difere, nós não fazemos essa diferença entre ativos e aposentados, e nós conclamamos que todos respondam, né, o questionário que nós vamos aplicar agora para começar a fazer os primeiros levantamentos empíricos desse quadro que a gente ainda não tem uma noção, nem uma medida, uma equivalência para dizer, olha, a situação é assim ou assado. Então, nós vamos começar mesmo do zero, com uma pesquisa empírica, e o percentual de resposta a esse questionário, que não vai levar muito tempo para ser respondido, vamos dizer assim, é uma peça, é um instrumento fundamental vamos dizer assim, para nós alcançarmos um resultado que nos permite ter um diagnóstico, um quadro mais próximo possível da realidade concreta em que os nossos professores e professoras estão submetidas no âmbito do ensino e da pesquisa. Muito bem. Basicamente eram estas as perguntas que eu gostaria de fazer ao professor Amarílio, mas eu não gostaria de encerrar esta entrevista sem pedir para o professor deixar alguma mensagem especial para os associados da UFSCar. Bom, a mensagem que eu deixaria é uma mensagem otimista, né? No que pesa o fato da gravidade do contexto internacional que nós vivemos, né? Com a pandemia, porque não existe um lugar do planeta Terra em que o vírus ainda não chegou, né? O planeta Terra está totalmente
consumido por esse vírus. Ele é um vírus muito perigoso, né? Ele tem ceifado vidas humanas. No Brasil, nós já chegamos a mais de 200 mil mortos. Nós vamos chegando aí para quase mais de 8 milhões de pessoas infectadas. Nós estamos vivendo quadros de calamidade pública, de tragédia humana, e que talvez a referência mais aguda, mais, vamos dizer assim, chocante, seja a cidade de Manaus. Mas há estudos, há cientistas de vários setores da saúde dizendo que Manaus pode se repetir em outros espaços físicos, em outras cidades, em outras metrópoles do Brasil. Então, apesar de todo esse quadro, apesar das políticas emandadas do governo federal, né, que são políticas baseadas no negacionismo, que combateu a vacina, que combateu a pandemia com medicamentos, com propostas que não tinha fundamentação nenhuma, não era embasada cientificamente nenhum estudo, nenhuma organização internacional que pudesse dar peso e relevância para os argumentos que o Ministério da Saúde ficou utilizando e utiliza até agora, né? Então, apesar de todo esse quadro, eu sou otimista de que nós vamos superar essa situação, que nós vamos voltar aos campos da nossa universidade, aos campos do Instituto Federal, ter a convivência que, na minha avaliação, dos espaços mais importantes da universidade. Fundamental, é fundamental, né? Onde bate o coração da universidade, para mim, que é o espaço da sala de aula, seja da graduação, seja o espaço da pós-graduação. Então, eu, pessoalmente, já podia ter me aposentado desde 2014, ainda estou na ativa, né? E sinto uma falta tremenda, também porque fui afastado da sala de aula por problemas de saúde desde outubro de 2019, mas agora eu estou me recuperando, estou gozando de um certo bem-estar de saúde e pensava antes de fevereiro que talvez eu pudesse, em 21, voltar para a sala de aula. Tive esse meu sonho, essa minha pretensão frustrada por conta dessa tragédia humanitária que vivemos, agravada com esse governo negacionista, esse governo que escracha com a vida humana, que faz pouco caso da vida humana. Domingo, por exemplo, Manaus, nas condições em que está, com o governo federal se negando até mesmo a oferecer oxigênio para a população da cidade de Manaus, notadamente aqueles que estão entubados, né? E o governo e o presidente da República passeando de moto, falando aquelas coisas escabrosas que ele fala, né? Então, apesar de todo esse contexto, eu sou muito otimista. Eu acho que nós temos que acreditar muito na ciência. A ciência, para nós, principal nesse momento, é a luta que a humanidade faz pela obtenção da vacina, mas a ciência também é o QVT que a Dufscar está fazendo. O que a Dufscar vai fazer agora é ciência. Claro. Né? Nós estamos fundamentados num grupo de pesquisa muito consolidado, com uma vasta experiência no setor público. Então, nós vamos aplicar ciência agora na UFSCar, através do QVT, né? Metodologias científicas comprovadas, estudadas, reconhecidas pelos campos científicos, nos quais elas estão inseridas, né? Como, por exemplo, da engenharia, como da psicologia, da medicina. E nós vamos aplicar ciência para poder ter um diagnóstico das nossas situações, como que está se dando o nosso trabalho no âmbito de uma condição sanitária extremamente avassaladora, para podermos vencermos essa batalha. E nós vamos vencer. Se você queria uma expressão, uma palavra de otimismo, é dizer que nós vamos vencer, nós, a humanidade, vamos vencer no âmbito internacional, no âmbito do Brasil, apesar do governo federal, e nós vamos ter os campos e os espaços físicos das nossas instituições, o UFSCar e institutos federais, de volta, para que a gente possa desenvolver de forma ampla, generosa, né, afetiva, né, na produção, naquele labor que a gente ama, que é administrar as nossas aulas, que é de produzir os nossos conhecimentos científicos, de desenvolver atividades para o conjunto da sociedade através das atividades de extensão, né,
nós vamos voltar a ter esses espaços físicos. Eu, pessoalmente, sinto muita saudade do campus de São Carlos, né? De vez em quando alguém talvez até por provocação e para assolar ainda mais a minha saudade, me manda fotos, eu vejo tudo aquilo vazio, e aquilo me dá uma dor no coração de pensar o quanto que aquilo é vida, o quanto que aquilo ali tem de vida e pulsa, né? Uma perspectiva tão generosa para a sociedade brasileira, que é esse compromisso que a universidade tem com a ciência, com a sociedade brasileira do ponto de vista social, do ponto de vista político, né? Das relações democráticas que a gente desenvolve. Então, eu sou otimista, a Dufiscar está comprometida com a ciência, a Dufiscar quer aplicar a ciência para poder entender as nossas condições de trabalho e podermos encontrar soluções enquanto não obtivermos essa vacinação universal. Muito bem, professor Amarílio. Chegamos ao fim deste nosso breve bate-papo. Tem muita coisa ainda para dizer, havia muita coisa ainda para explorar, mas o nosso tempo realmente é curto. Eu queria agradecer pela sua participação e vamos torcer todos juntos para que os docentes se mobilizem nesta iniciativa. Um grande abraço, professor Amarílio. Muito obrigado por este pedaço, por este tempo. Obrigado também, Rui. Um grande abraço. Saudades de você. Eu acho que não te vejo já há muito tempo. Há muito tempo. Quase desde outubro. Quase desde outubro. Na próxima vez a gente vai se dar um grande abraço. Com certeza. Um grande abraço. Muito obrigado, professor Amarílio. Obrigado. Foi um prazer. Rui. Obrigado.